Opa, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao De Veneta. E aqui é um podcast onde a gente vai refletir e conversar sobre diversos assuntos e meio ao caos que está o cotidiano. Como vocês estão, sabe? Vocês estão bem? Quero que sim, tá? Nada de energia negativa aqui, mas como foi seu final de semana e como está sendo seu dia? É isso, se você não está acostumado, já se inscreve aqui no canal do YouTube, também já deixa seu like. Ah, e também segue no Spotify se você estiver seguindo, se você estiver ouvindo pelo Spotify. E até o final desse episódio, eu te prometo que de algum jeito você vai ficar muito bom em ler e vai mudar um pouco o que você vê sobre leitura, caso você não seja muito fã de livro. Vai ter super dicas no final do episódio, espero que vocês estejam assim, muito aflorados para ver o final e assistam o episódio completo, porque eu acho que, cara, tá muito bom isso daqui. Mas a gente vai começar o episódio falando sobre as pessoas superdotadas, os super inteligentes, os melhores do mundo, Ai, eu não gosto nem de falar muito desse tipo de gente, mas é aquele povo que sabe que sente que é superior, assim, que tem, sabe, sente aquele cheiro de... falta pouco para poder falar que é a melhor pessoa do mundo. E eu acho que você conhece alguma desses tipos de pessoas. A gente vai chamar essas pessoas de duas coisas: leitores passivos e pessoas abjetas. Mas antes de a gente começar esse episódio, eu quero que você seja muito sincero comigo e me diga se você é inteligente, como eles, ou você não é inteligente, de alguma forma. Eu gostaria que você tentasse me confirmar isso de alguma forma, porque se você se sente super inteligente dessa forma, talvez esse vídeo vá mudar mais ainda esse podcast, né? Esse episódio vai mudar mais ainda como você se sente em questão a isso, sabe? E eu vou fazer 3 perguntinhas básicas pra gente começar essa conversa. Você sabe ler mesmo ou você só olha as letras e as construções de frases? Por que você deveria ler? Você lê pois é burro? Fica esse questionamento. E a gente vai voltar aqui. Ler não é sobre ter status, é sobre sentir, viver e fazer parte de alguma coisa. E eu quero dizer aqui para vocês que a leitura não é sobre ser superdotado de inteligência ou esvaído da mesma inteligência. A leitura é sobre viver histórias e momentos que você, sabe, ainda não viveu ou pode começar a viver depois de um livro, ou que já passaram, ou que ainda estão por vir, sabe? Isso é muito louco, porque se você lê para ser mais culto, eu creio que você não está desfrutando muito bem o que é a leitura, sabe? O que é o jeito certo que seria de você ler alguma coisa ou desfrutar aquele sentimento de você estar participando de um livro. E, tipo, tem uma grande autora que praticamente criou o meu curso, né? Ela não é tão confirmada assim cientificamente. Ela se chama Martineau. Ela foi uma grande pioneira do meu curso. Eu faço ciências sociais, para quem não sabe. E ela dizia que pensadores abjetos e leitores passivos deixam a vida se passar enquanto adotam suas próprias palavras. Se vocês pararem para pensar, as pessoas que são super inteligentes, elas, sabe, têm esse ar de tipo, nossa, eu tenho as minhas palavras, sabe? Eu não preciso fazer parte de vocês. Isso é muito louco. E tipo, cara, eu vou explicar pra você o que seria mais ou menos um leitor passivo. Um leitor passivo seria uma pessoa que não absorve nada do que lê. Ela só passa os olhos pelas páginas ou decora as coisas que tá acontecendo. E tipo, essas pessoas abjetas e leitores passivos, elas não se conectam com a essência das palavras e nem com o texto e nem as ideias os consomem, ou eles mesmos fazem essa coisa, sabe, de consumir essas palavras. E eles praticamente adoçam essas palavras para suas próprias palavras e mascaram a verdade e criam coisas que talvez não sejam tão reais, moldando apenas para que eles sejam o ponto mais central do mundo e isso seja super confortável para eles, sabe? E qualquer reflexão racial, ou real, ou crítica, é literalmente banalizada, é coisa de louco. Por que você quer criticar as coisas, se você parar pra pensar? E esse adoecimento é algo muito louco. É uma passividade intelectual que impede qualquer pessoa de um questionamento, ou uma desconstrução, ou um crescimento mesmo. Porque pra gente crescer, para e pensa. Se você é um bebezinho, pra você conseguir crescer e andar, não, crescer que é natural. Mas se você é um bebê quer andar, você tem que tentar, entendeu? Tipo, se você não tentar, você não vai gerar a desconstrução do engatinhar ou a desconstrução de tentar crescer, sabe? Isso é muito louco. E na minha visão, a Martineu, ela fala muito da crítica daqueles que recusam a enfrentar uma dureza, que é a realidade, sabe? A dureza, a vida é dura, sabe? E, sabe, permanecer mesmo em um estado onde a apatia mental vive.
E, sabe, sempre na superfície, sem mergulhar no sentido das coisas ou das ideias em si. E livros não são sobre informações soltas, mas toda uma ideia de pensamento de alguém que viveu em um tempo. Se você acha chato ler, talvez seja porque a sua mente foi treinada para evitar o que realmente importa. E se você parar para ver, o que realmente importaria nessa vida? O que realmente a gente precisa para estar melhor, para estar vivo, para não estar vivo, sabe? Suas imaginações, seu medo, seus sonhos, seus desejos, desesperos, exercício, tédio, aí tudo que tem sobre você, isso tudo foi pensado muito antes de você estar vivo, sabe? E eu acho que isso é o mais chocante da vida, porque a gente não sabia e a gente não faz ideia do que pensaram antes da gente, sabe? A gente não tem ideia de como o mundo pode ser vasto e como tantas coisas podem coexistir no mundo simultaneamente. Por exemplo, culturas diferentes e muitas outras coisas. E umas palavras que, tipo, eu já fiquei muito louco. Tipo, cara, que doideira. Como que pode a gente ter tanta informação e a gente não lê o suficiente? Olha, a gente não, pelo menos não lê. O Brasil é o país que menos lê no mundo. E eu tenho certeza que esse ano que passou, 2024, ou esse ano 2025, a gente ainda vai escutar muito essa palavra que significa brain rot. Que, sabe, se você já ouviu falar, você sabe que é exatamente o excesso de estímulos rápidos, como TikTok, Reels, Instagram, e isso destrói a capacidade de foco e de imaginação de qualquer ser humano. Porque essa podridão cerebral, que seria mais ou menos uma tradução literal sobre o brain rot, é usado para descrever um estado de degradação mental e intelectual, sabe? Muito usado pelo consumo excessivo de conteúdos fúteis, sabe? Por exemplo, a gente hoje vê muitas coisas repetitivas que não tem muita qualidade. Eu sei que qualidade depende de cada pessoa que nós estamos falando, eu sei que qualidade é muitas outras coisas, mas sério mesmo que você tem que ficar assistindo videozinho de homem com H minúsculo ou maiúsculo? Ou sério mesmo que tem muitas qualidades nos vídeos que você vê de meme? Eu sei que meme não tem qualidade, mas eu gosto de ver também. Então não vou ser tão hipócrita aqui e ficar falando, entendeu? Mas, sabe, eu acho que tudo tem um equilíbrio. E geralmente, o brain rot, ele tá muito associado ao impacto negativo de mídias sociais, sabe? O entretenimento superficial e o excesso de tecnologia e o nosso comportamento e capacidade de pensar crítico, sabe? Me fala qual foi o último momento da sua vida, ou o último filme que você viu, que você conseguiu fazer uma resenha assim, que você falou, nossa, eu realmente critiquei o livro, sabe? Tipo, hoje em dia nós não temos mais essa cognição de estar criticando as coisas, sabe? As coisas não têm mais como serem criticadas se elas não forem contra a nossa visão, se elas não forem contra o que a gente é, sabe? Isso é muito louco. E, tipo, eu acho que, cara, é muito louco como esse brain rot funciona, sabe? Como que seria a construção desse brain rot? Seria dessa forma que eu acabei de dizer, onde as redes sociais, que são muito Tamagotchi, eu acho que é Tamagotchi, um negócio que a Fernanda Torres falou e tal. Eu vou ver se. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre redes sociais também. E um episódio também sobre isso. E vamos lá, as redes sociais e os vídeos curtos, o entretenimento instantâneo, que muitas vezes priorizam estímulos muito rápidos, sabe por quê? Porque, meu amigo, o Instagram te recomenda um vídeo sobre uma pessoa que não vai acrescentar em nada na minha vida. E eu sei que isso é verdade. Porque quando você tem algo filosófico, ou algo que você sabe que você gosta e que gere muito questões, por que isso não é tão fomentado na internet? Por que isso não é tão vendido, sabe? Porque realmente não vende, porque as pessoas preferem estar como pessoas objetas e leitores passivos. Porque isso é muito louco, que o algoritmo gosta de entretenimentos fáceis e coisas para digerir muito assim, no instante, sabe? E os conteúdos profundos e reflexivos não têm vez nisso. E eu acho que os conteúdos fúteis, tipo, eu acho que tudo tem um equilíbrio. Tô deixando aqui bem claro que é um equilíbrio das coisas. Mas eu acho que conteúdos fúteis e um sistema de recomendo do. Eita! Conteúdos fúteis tem muitas coisas diferentes, porque conteúdos fúteis são feitos para serem dopaminérgicos. Vamos lá de novo. Conteúdos fúteis são feitos para serem dopaminérgicos, criando muito vício de consumo, sabe? Por exemplo, quantas vezes você viu um influencer ou alguém que você conhece, assim, que é muito famoso, divulgando algo que realmente geraria um problema, sabe? Que seria um consumo, ou que seria algo que realmente
venderia muito. Porque, cara, você acha mesmo que a Virgínia Fonseca tem dinheiro porque ela divulga o Tigrinho? Eu acho que sim, mas se ela for ver o que é que ela cria pra sociedade vendendo tigrinho, isso é muito louco, porque as pessoas ficam doentes por conta disso. É muito dopaminérgico. E é muito louco o caso de pessoas que passaram por isso, ou quando você vê isso acontecendo perto de você, caso você seja uma pessoa que tenha pessoas que têm vício ao redor de você. E, cara, e esse ciclo vai criando uma falta de concentração mesmo. As pessoas hoje em dia não têm concentração e a reflexão crítica, aprendizado profundo são tudo superficial, sabe? Você só, sabe, decora o que você tem que fazer na prova. Eu faço isso também, mas não nesse nível, sabe? Tipo assim, às vezes eu vou olhando assim, nossa, por que eu tô fazendo essa faculdade, sabe? Por que eu estou nessa faculdade? E eu fico olhando assim, nossa, que incrível, é por isso que eu estou nessa faculdade, porque eu amo isso daqui. E eu começo a ver, aí eu vou vendo, nossa, essa pessoa assim, ela era assim, né? Por exemplo, quando eu fui ver um cara lá da faculdade, que tipo, ele é muito antigo, eu acho que era o Montesquieu. Aí eu, tipo assim, olhei pra cara dele assim, tirei um tempo e falei, ai, não vou com a cara desse cara. Tipo assim, ele nunca vai sonhar que eu existi, sabe? Ele é do passado, assim, não faz sentido nenhum. Mas, tipo, cara, o Brain Rot, eu acho que ele tá ligado muito a uma alienação muito grande, a uma perda de habilidades intelectuais, porque as pessoas deixam mesmo de viver os conteúdos e, tipo, sabe, de ver mesmo, sabe? Elas só ficam só arrastando, sabe? Vira um vício tão louco que quanto mais desafiador e educativo o vídeo menos pessoas ficam prestando atenção. E sabe por que menos pessoas ficam prestando atenção? Porque elas não ganham nada. Aí sabe o que você faz? Você que é um influencer que tem muita tática, você bota uma foto no seu story, que eu já vi muita coisa assim, e você fala lá, olha, quem achava R$ 100 escondido, a figurinha ou emoji escondido, pra poder fazer o quê? Pra prender a atenção das pessoas, sabe? E tipo assim, eu sei que eu falei essa parte, só que eu tinha que falar, né? Tipo, se você achar um emoji no story, você ganha R$ 50 e tal. É tipo assim, olha só como é que é um incentivo fiscal pra você ficar prestando atenção. Olha só que doideira, entendeu? Isso é muito louco. E tipo, eu acho que esse tempo gasto em entretenimento digital substitui muitas coisas que você poderia estar fazendo na vida real. E eu acho isso muito louco, porque, tipo, a leitura em excessiva faz mal. É claro que tudo em excesso faz mal. Mas eu acho que quando a gente vive demais na internet, a gente perde um pouco a noção da realidade, sabe? A gente perde um pouco do mundo. Porque eu acho que como a leitura, discussão, conexão, emoção, você tocar nas pessoas, você falar com as pessoas, isso não tem, sabe, um valor significativo ou algo que vai te dar muito prazer, sabe? Tipo, não tem tesão em você ficar olhando os outros na rua, você tá andando. Então, tipo, mas é uma coisa que você faria porque você é humano, sabe? Não porque você é uma pessoa que acha que as coisas têm que ser, sabe? Isso é muito louco. Porque eu acho que a gente aprende todo dia com muitas coisas. E eu acho que quanto mais a gente fica na internet, menos a gente presta atenção em questões reais e coisas importantes, sabe? Do que muda no seu dia, me seja muito sincero, do que muda no seu dia saber que um caminhão caiu no rio e depois você arrastar para cima e vir um vídeo sobre uma pessoa que estava em Los Angeles, só que essa pessoa falou com a Ariana Grande, que era amiga da Lana Del Rey. Olha só, já não tem nem sentido. Pra que você quer saber disso, sabe? Tipo, tá tudo bem você querer saber isso, não é um problema meu. Mas eu tô querendo conversar com você sobre isso. Tipo, qual foi a última vez, sendo muito sincero, que você conheceu alguém legal, que ela estava literalmente na sua frente, completamente na sua frente, essa pessoa era completamente nova? Sabe, você já parou pra pensar nisso? Porque, cara, eu acho que a gente fica tão anexado à internet, tão fissurado nas coisas. Obrigado, Bolo, obrigado. A gente fica tão fissurado nas coisas que a gente acaba perdendo um pouco disso, sabe? De conexões reais do mundo, da pessoa. E eu acho que essa exposição constante de você estar na internet e muitos conteúdos simples, sem complexidade alguma, ou com pensamento crítico muito fútil, sabe? Aumenta essa aceitação de que as ideias rasas e manipuladoras, sabe? Tipo assim, porra, você está sendo manipulado, cara. Vamos se acordar pra vida. E tipo, cara, não preciso dizer que isso é um problema, sabe? Porque é claro que isso é um problema. Tipo, você acreditar que alguma coisa pode acontecer com você se você, sei lá. Olha só, não tem nem como imaginar um negócio desse. E tipo, eu acho que quem consome muito conteúdo assim e sem muita reflexão,
crítica, é mais suscetível a essa manipulação de publicidade, desinformação, discursos ideológicos. Por que a televisão é de graça? Pra poder manipular, cara. A televisão é de graça porque você está ouvindo uma intenção de alguém, de alguma classe dominante. Olha aí, a gente vai entrar em classe? Eu acho que sim. E aí a gente vai nesse ponto, sabe? Porque é muito louco que eu acho que a gente priorizar esses prazeres da vida, ou de prazeres de internet, eu acho que prazeres da vida até tá bom, mas você botar prazeres de internet, sabe? Isso é muito louco, porque, sabe, eu acho que as pessoas têm de ignorar muitas coisas que existem, por exemplo. E muitas coisas também que são sociais, muito político. Por exemplo, enquanto a gente tem a parte da população que vai ficar se alienando, a outra vai ter recursos, informações para que amplie esse poder de controle, controlar mais e mais e mais, sabe? Veja bem que eu não tô querendo dizer que você nunca mais pode ver YouTube, ou sei lá, ou ouvir um podcast, ou qualquer rede social que seja algum tipo de entretenimento superficial e rápido. Mas eu quero dizer pra você que você, sabe, não seja uma pessoa objeto, nem um leitor passivo. E eu acho que o Brain Rot foi a melhor coisa que eu consegui trazer pra mostrar que o consumo excessivo de entretenimento fácil pode deixar muita gente alienada e muita gente burra mesmo, sabe? Tipo, eu acho que às vezes é uma salvação ser burro, porque é de que você vê que muitas coisas estão acontecendo, mas eu acho que também é uma manipulação muito bem feita, sabe? Porque é de que seria bom ser burro, por que quem é inteligente não gostaria de ser burro, sabe? Isso é muito louco. E eu acho que é muito importante a gente equilibrar esse consumo de conteúdos leves com atividades intelectuais, reflexivas ou atividades, qualquer tipo de atividade, sabe? E eu acho que eu quero te fazer algumas perguntinhas. Por que é muito mais fácil ficar rolando numa tela do que abrir um livro e ler? Eu acho que é muito louco isso, sabe? Porque se você parar pra pensar, o cérebro ele sempre se acostuma com coisa que é mais fácil. Ele exige um esforço, uma recompensa ou algo que nenhuma rede social pode te oferecer. A profundidade emocional e a conexão verdadeira, isso não tem como ser transmitido por uma tela, sabe? Isso é impossível de transmitir por uma tela, porque tem a tela impedindo isso. Eu acho que nós procuramos cada vez mais estar em contato com pessoas de uma forma que elas não estejam olhando literalmente pra gente. A gente pode arrastar pro lado e essa pessoa não está mais ali, sabe? Isso é muito louco. E é isso que eu acredito que ler não é sobre frases, é sobre viver e estar numa história. Eu acho que, não acho, eu tenho completa certeza que ler não é sobre você ser um observador, é sobre você literalmente ser o protagonista, sabe? Você é um protagonista, você vive aquela história junto com o protagonista da história, junto com todo esse tipo de pessoa. E como é louco que você exatamente vive isso. E, sabe, eu acho que é por isso que ler é algo tão revolucionário, sabe? Ler é revolucionário porque a leitura ela vai te obrigar a pensar e a sentir, a se perder e depois se encontrar. Eu vou até usar um exemplo sobre essa parte de se perder e se encontrar, que é Alice no País da Maravilha, que é um livro tão bem descrito. E é um livro que tem uma descrição tão rica que, tipo assim, você fica olhando assim, nossa, que loucura, como é que pode, né? Você consegue imaginar com cada cena acontecendo assim, sabe? E, tipo, como tudo que acontece. E eu acho que uma descrição também ajuda muito no livro, sabe? Porque quando você vê tudo acontecer, você começa a olhar, nossa, quem será que é mais doido? Eu que tô lendo ou a personagem que tá vivendo essa loucura, sabe? E, cara, é muito louco porque eu começava a me questionar, peraí, se ela não é mais uma criança, por crescer, será que criança é só quem é pequeno? Se ela não é mais um adulto, sabe? É muitas questões que giraram dentro desse livro, sabe? Porque no final ela mesma se pergunta quem ela é. E eu também chego a me perguntar, o que será que eu sou? Sabe? E eu acho que essa onda, essa viagem, faz literalmente você esquecer o mundo real por alguns instantes, sabe? Porque eu acho que o livro ele te engole completamente dentro dele. E logo após, eu tenho uma frase aqui muito legal do 1984, onde o Wilson tá lendo um livro. Eu não vou contar o que tá acontecendo, mas eu vou contar esse ponto aqui só porque não é para perder tanto. E essa parte que o George Orwell vai encetar, que tá o Wilson, né, que é o protagonista do livro, 1984, é sobre que ele tá lendo, aí tem uma descrição muito incrível. O livro o fascinava, ou mais exatamente, tranquilizava-o. Em certo sentido, não lhe dizia nada de novo, de que era parte do seu fascínio. Mas os melhores, um pouquinho, né, tem um pouquinho de espaço, os melhores livros, compreendeu, são aqueles que lhe dizem o que você já sabe. Cara, eu acho que isso é muito louco, porque eu acho que os grandes livros são aqueles que conseguem articular todos esses sentimentos e, sabe, essas questões, esses pensamentos.
que você, sabe, sente que tá escondido dentro de si mesmo, sabe? Tipo, que vai você se conectar com a ideia, sabe, de um livro. Isso é muito louco, sabe? E o mundo atual, eu acho que ele tenta muito evitar isso, sabe? Essa questão de questionar demais, sabe? Eu acho que isso desequilibra o sistema. E agora a gente vai falar uma coisa muito legal. Eu acho que a literatura, ela vai ajudar muito a gente a questionar, inclusive, contra a sociedade. E eu tive uma aula esses dias de teoria política e, tipo, foi muito incrível, porque eu não sei explicar, mas eu faço uma coisa assim que eu acho que eu já falei que eu fiz, que eu faço esse curso, mas eu acho que o texto falava sobre individualismo. Foi sobre uma prova, por isso que eu tô lembrando. E resumidamente, hoje em dia, o que a gente é movido é pelo individualismo, é pelo esse narcisismo, é por acreditar que nós, não só nós podemos mudar o mundo, mas a gente não precisa mudar o mundo, a gente precisa mudar o que a gente quer e a gente tem que fazer o que a gente quer e pronto, sabe? Isso é muito louco, porque uma sociedade individualista não é feita de indivíduos, sabe? Mas é isso que afeta muitas relações, de como estão a relação hoje em dia, sabe? Por exemplo, um indivíduo sozinho não forma sociedade, mas muitos indivíduos formam uma, e todos eles tentam criar algo que seja bom para todos, sabe? Isso é muito louco, porque quando você perde esse senso de tentar ser um pouco mais comunitarista, ou comunitarista, acho que essa palavra nem existe, muito mais, sabe, em prol do bem comum, podemos assim dizer. Porque, cara, eu acho que nossas relações hoje em dia chegaram num ponto que eu acho que muitas pessoas não sabem o que significa política. E política é literalmente, na origem da palavra, quer dizer assuntos da poli, que é cidade, estado. E na Grécia, ciência política não. A política, ela era um estudo de prática para governar, organizar a convivência entre os cidadãos numa sociedade e gerar um bem comum, sabe? Isso é muito louco, porque hoje em dia a única forma de mudar nossas vidas não é mais votando. Eu acho que é mais sobre você ganhar alguma coisa na eleição, sabe? Isso é muito louco, porque as pessoas ficam, sabe, cada vez mais dentro desse individualismo e o voto, ele... Pra que serve o voto? Você já parou pra pensar nisso? Por que o voto serve? O voto ele serve para poder literalmente transformar um estado, uma sociedade, e que é algo muito banal, entendeu? E logo após, eu acho que esse individualismo gera uma distopia muito grande na sociedade, porque você para de acreditar no futuro e começa a ver só o que tem agora, e se não tá bom agora, você vai tentar melhorar agora e foda-se o resto, sabe? Isso é muito louco. Mas eu acho que isso é muito louco, sabe? Que se a gente lesse um pouquinho mais, isso eu tô falando sobre o Brasil, brasileiro, talvez a gente vai entender um pouco mais sobre a política, não é sobre ganhar sozinho, sabe? Mas é sobre construir algo junto, sabe? Eu acho que o louco é o que acontece. Quando o indivíduo cresce, a gente se torna uma sociedade muito burra, sabe? E ele faz parte de uma coisa muito egoísta, incapaz de questionar o porquê das coisas e como que as coisas funcionam, sabe? E eu acho que é esse o meu ponto, sabe? Ler é uma experiência assim transformadora, retumbante, mágica, babilônica, que, sabe, eu acho que todo mundo merece viver. Inclusive você, eu, ou qualquer pessoa. Porque eu acho que muitos sonhos e coisas muito distantes que nada consegue trazer. Eu acho que nenhuma outra mídia consegue mostrar as coisas como o livro mostra, sabe? E nem te oferecer do jeito que ele oferece. E o livro é literalmente uma ponte de dois mundos, do mundo imaginário, do mundo do agora, do mundo do amanhã, e sabe, e talvez do mundo do passado, sabe? Isso é muito louco. Eu acho que o livro ele ajuda muito a conectar com ideias, sentimentos, até mesmo versões diferentes de você mesmo. E ler não é sobre você entender palavras. Voltando aqui mais uma vez, é sobre você se perder nelas, imaginar, sentir, viver essas palavras, esses sentimentos. E eu vou te dar algumas dicas agora para que você leia melhor. E vamos começar bem simples. Como você vai criar o hábito da leitura? Bom, eu vou tentar te ajudar com isso, que você vai parar e pensar o que eu gosto de ver, sabe? Qual é o meu jogo favorito? Ou qual é o meu filme favorito? Ou qual é o tipo de conteúdo que mais me atrai? E você vai procurar um livro sobre isso. De preferência, vá de cabeça no livro. Pega o livro e fala, eu acho que é desse assunto, desse gênero, com essa sinopse, e é esse. E você vai. Sabe, leia o que você gosta. Não comece um livro de algo difícil, sabe? Vai de leve, vai de leve. Vai um pouquinho, depois você vai pro negócio mais difícil. E começa a criar um ritual confortável, sabe? Pra você conseguir ler
Tipo, evita você ficar misturando leitura com outras coisas, ou seja, sabe, tipo, ler e ouvir música é muito legal, eu até faço de vez em quando. Só que às vezes você perde o timing das coisas, você se perde, às vezes, na melodia da música. Então faça literalmente um ritual. Vá pra rua, sente debaixo de uma árvore, pegue um livro e lê, sabe? Aproveite a sombra, sabe? E comece a ver as coisas mais normais da vida, porque isso é muito louco, sabe? E esse ritual vai te ajudar muito a você ver como a vida é, como a leitura pode se transformar um bom ponto da sua vida, sabe? Tipo, sei lá, faz um horário fixo, tenta ver alguma coisa assim que funcione muito pra você. E a gente vai começar com pequenas metas, sabe? Tipo, cara, não começa querendo ler 100 páginas de um livro de 200 páginas. Você não vai conseguir, sabe? Seja um pouco realista. E, sabe, não tem como, não tem no menor problema você ler devagar, sabe? Você pode até se perder na história, sabe? Isso faz parte. Tipo, você lê um pouco, você vai começar a ler um pouco mais, concorda? E você não precisa ser perfeito lendo, sabe? Você só precisa começar. Isso é um ponto muito claro, sabe? Me conta nos comentários qual foi o livro que mais te marcou ou qual você tem vontade de ler depois de começar a ouvir esse episódio. E é isso, cara. Eu acho. E é isso não, peraí, vamos cortar. E é isso. E é isso, sai fora. Vamos lá. Ler é uma experiência tão transformadora que você merece viver essa experiência, viver esse hábito e muitos sonhos ou muitas coisas distantes que nenhuma outra mídia pode te oferecer, sabe? Eu acho que o livro é uma das coisas mais incríveis mesmo. Tipo, ler é literalmente sobre você viver, sabe? E é muito louco, porque agora eu vou começar a viajar e a gente vai voltar aqui num ponto que a gente vai olhar e simplesmente isso, que a gente vai perguntar pra você mesmo. É... Agora me diz, qual foi o livro que mais mexeu com você? Ou melhor, qual o livro que você vai abrir hoje? E se perder para se encontrar, cara, comenta lá no podcast ou aqui no Spotify e no YouTube. Eu acho que o Divenita fica por aqui por hoje. E, sabe, eu quero muito saber com você o que você vai fazer. E muito obrigado por você ter ficado até aqui. Foi um prazer ter você comigo aqui no Diveneta. E compartilhe para aquele amigo ou amiga que gosta desse tipo de assunto, que, sabe, gostaria de conversar sobre isso. E ler também sobre isso. Você lê e fala, olha, eu li um livro e tal, entendeu? Isso é muito louco. E muito obrigado mesmo por assistir. E até o próximo episódio e se cuidem.